Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. E na semana de aniversário de fundação da cidade, nós estamos gravando o programa aqui no Centro Histórico, mais precisamente no mausoléu onde descansam os restos mortais do fundador da cidade, o Dr. Blumenau. E eu convidei para o programa hoje o ex-prefeito da cidade, que comandou o Executivo Municipal de 1973 a 1976, o prefeito Félix Tais, porque foi o prefeito da época que fez com sua equipe o traslado dos restos mortais do Dr. Blumenau e seus familiares da Alemanha aqui para o Brasil. Félix, mais uma vez um prazer tê-lo conosco. Prazer da mesma forma, eu quero cumprimentar todos aqueles que dão a sua atenção à TV Legislativa. Eu quero agradecer ao Minosso pelo convite. Eu confesso que o convite me deixa, aos 80 anos, muito enobrecido. Faz muitos anos que ninguém tomou a iniciativa do Minosso. Bom, eu que fico grato do senhor ter aceito o convite. E o senhor tem a história na sua memória, né? Como que surgiu essa ideia de trazer os restos mortais do fundador da cidade de volta para Blumenau? Olha, eu diria que o pai da ideia é José Ferreira da Silva. José Ferreira da Silva escreveu a melhor obra sobre o Dr. Blumenau. A melhor história de Blumenau foi contada por um brasileiro, José Ferreira da Silva, que eu conheci em vida. E ele me provocou muito a respeito de que Dr. Blumenau saiu triste daqui. E o pessoal criticava. Não, ele saiu, foi embora. Não, essa história, eu vou dar mais detalhes, mas eu fui muito influenciado pelo querido professor José, saudoso José Ferreira da Silva. E aí o Lazinho me dá uma oportunidade de ir à Alemanha para contatar principalmente com cervejarias. Nós já naquela época queríamos trazer as cervejarias, mas no Brasil haviam só duas. Na época em que o Lazinho era o prefeito da cidade. Que o Lazinho era o prefeito, você lembrou bem. Eu era o secretário de Finanças. E ele me deu a oportunidade de ir à Alemanha e eu disse, Lazinho, eu vou visitar Braunschweig, ou aportuguesando Brunswick, tá? Eu vou visitar Brunswick porque lá estão os restos do Dr. Blumenau. E eu tinha ganho uma viagem do governo alemão, oriental, e na cidade de Assenfelda tinha apenas um monumento. Na cidade natal dele não havia restos mortais. E aí, graças a um grande prefeito de Brunswick, que me ajudou muito, o Dr. Weber, Hans-Günther Weber, esses restos mortais foram viabilizados, porque quando eu fui ao cemitério com ele, em primeiro lugar ele tinha estruturado de tal ordem lá, tudo muito organizado na Alemanha, Minosso. Quando eu cheguei já fomos direto para a área, ele já sabia direitinho onde é que era, mas lá só estava Dr. Blumenau, Berta e Christine. A esposa e a filha. E a filha, porque um filho havia sido sepultado aqui no cemitério evangélico, que eu agradeço à Igreja Luterana de ter cedido para fazer parte também aqui do nosso mausoléu. O corpo foi transladado daqui de Blumenau, do cemitério evangélico, para o mausoléu. Então a família está toda aqui. Félix, então o senhor faz essa viagem para a Alemanha, né? Vai visitar o cemitério. Isso. E ali o senhor percebeu que era viável trazer os restos mortais do fundador para a cidade que ele fundou. Boa essa pergunta, porque foi assim. Eu demonstrei um certo interesse por Dr. Blumenau, a família está lá, a sepultura tem foto, Minosso, foi uma pena que eu não consegui reaver. A professora Sueli me cedeu uma série de fotos, mas não encontramos a foto que eu mesmo bati da sepultura, para mostrar, olha que sepultura simples, esquecida, relegada, ninguém botando nada na sepultura, ela envelhece, não é? E eu achava que ele, como fundador, deveria merecer uma homenagem maior de Blumenau. E aí eu era membro fundador, sou membro fundador do Lions Cidade Jardim. Todos os leonistas abriram o coração para a ideia, então eu sempre quis dividir esse mérito com o Lions, que eu ajudei a fundar, né? Isso foi... E aí todos os Lions se uniram a essa mobilização.
Então, o senhor volta da Alemanha com uma ideia bem madura. Madura. Né? E aí o senhor se elege prefeito, Isto. lá em 73. Isto. E essa ideia, ela vai cada vez amadurecendo mais. Ela vai amadurecendo a ponto de que o Dr. Weber ter tomado todas as providências muito rápidas na Alemanha e disse, o senhor pode fazer a festa de 2 de setembro de 74 com os restos mortais. Eu digo, meu Deus, e aí? Aí começou uma maratona, Minosso. Por quê? Dessa conversa até a inauguração do mausoléu aqui, quanto tempo levou? Essa conversa na Alemanha foi muito rápida. Não, mas eu digo dessa conversa da Alemanha para inaugurar aqui. Até aqui. Foi de 73 a 74, um ano. Um ano de conversa. Um ano. Só que o Félix teve que ir ao ministro das Relações Exteriores, chamado Gibson Barbosa. O ministro não deu despacho, disse o senhor tem que ir ao ENFA, o Estado-Maior das Forças Armadas, porque o governo era militar, mas um governo que eu respeitava. Eu sabia que não era do partido do governo, meu pai até dizia que eu estava no partido errado, não é? E aqui eu não quero mencionar nem siglas, mas o importante é que tive que falar com o ministro do Exército, ministro da Marinha, graças a Deus foi numa única viagem a Brasília, porque senão seria um desperdício de dinheiro, tá? E o pior é que cada um dizia, tem que analisar. Então não tive resposta nenhum dizendo, pode trazer os restos mortais. Agora, Félix, foi mais difícil a burocracia? Foi. Ou fazer a comunidade, a sociedade blumenauense entender que seria uma ideia viável? Essa pergunta é mais do que oportuna, Minosso. Quando eu pensava que eu tinha vencido uma barreira e feito uma construção relativamente simples, sem muito dinheiro, isso aqui era um cemitério de carro batido. Era uma vergonha para Blumenau, esse território aqui. Por quê? Tinha saído o prédio mais moderno, o grande hotel naquela época foi o cartão de visita de Blumenau. Estamos falando de 1974. Isto, 1974. O prédio lindo lá e aqui um cemitério de carro batido. E a prefeitura aqui. A prefeitura aqui, funcionava do lado. Funcionava aqui do lado. A Câmara também, no prédio a Câmara da também, prefeitura. a Câmara estava aqui atrás. Então, e a praça, aqui na frente, que ainda existe. Aqui era só carro batido desde lá até lá nos fundos, na cerca, que era o limite para o... Então o senhor reurbanizou terreno aqui. Isto. Foi feita a licitação para fazer o projeto? Para foi construir? Feito o projeto, foi feita licitação, o Herwig, enfim, o seu Herwig, que tinha feito o projeto da Neumann, fez o projeto que mais nos agradou, modernidade com enxaimel. Essa arquitetura aqui, esse estilo arquitetônico, ele é uma construção germânica. Isto. É muito bom que você faz isso, porque tem pessoas que às vezes não visitaram, mas eles vão perceber que aqui dentro tem uma estrutura de 18 metros de vão, em que não tem um prego. São madeiras encaixadas com pinos de madeira. Era assim que se construía as construções em Blumenau. A telha é tipo da telha que abrigava as casas naquela época, Minosso. Então foi assim, o Herwig fez um projeto inteligentíssimo, né? Sem muita ostentação. Foi uma licitação que na época foi R$400 mil de investimento e de repente na época começaram 400 mil cruzeiros. Cruzeiros, nada de reais. Você está lembrando bem, nada de reais, cruzeiros. Mas aí começou uma crítica. Pois é, aquilo que nós falávamos sobre a reação da sociedade, das entidades de classe, né? Enfim, da sociedade organizada. O Félix era de um partido de oposição e eles estavam percebendo que isso dava uma soma muito grande de prestígio. E aí começou uma crítica violenta num dos jornais daqui, que eu não quero citar o nome. Um outro jornal muito bom me apoiava e um só pau todo dia. Então eu levava cacete todo dia estruturado. Vinha que vinha, mas... Bom, as coisas começaram a ficar pesadas. Aí eu tive uma presença
relevante, por isso aqui estão os símbolos da maçonaria. Eu não sou da maçonaria, mas a maçonaria veio em peso. Por quê? O Dr. Blumenau fez a primeira loja maçônica de Blumenau, chamada Palmeira da Paz. E aí os maçons se mexeram. Digo, oh, que coisa boa. Já foi um alívio, mas o pau continuava. Bom, as coisas estavam assim muito difíceis. Eu fui convidar o governador Colombo Salles para vir à festa. Ele disse, não, me poupa, ô prefeito, eu lhe ajudei a botar Albany em Blumenau, lhe ajudei isso, lhe ajudei aquilo, eu faço de tudo pelo senhor, mas me poupa, o senhor está sendo muito criticado. Está tudo bem, governador. Respeitei, vim desolado um mês antes da inauguração. De repente, Minosso, aquelas coisas que o bom Deus sempre me deu na minha vida. Me liga um professor que eu não conhecia, Ungaretti, grande professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Olha, estou aqui no Museu de Petrópolis, procurando outra coisa, mas achei uma carta que acho que vai lhe ajudar. Eu estou acompanhando as críticas que o senhor está fazendo, está levando por causa do mausoléu. O que é, professor Ungaretti? Uma carta do Dr. Blumenau a Dom Pedro II se despedindo a bordo do Strasbourg, que era o navio que estava levando ele de volta para a Alemanha. A esposa, a dona Berta, já tinha ido antes, a filha foi junto e ele estava sozinho aqui. E essa carta tem um texto que o senhor vai ficar feliz, porque é um texto show. Meu Deus, professor Ungaretti, dá para tirar uma cópia? Claro, eu mando uma cópia para o senhor, mandou de lá a cópia. Meu Deus do céu, quando eu olhei a frase, Minosso. Primeiro, uma carta com um português invejável. Dizem que ele escrevia muito bem. Ele escrevia muito bem, Minosso, muito bem. Então, Félix, aqui está a carta e um trecho que o senhor chama a atenção. O trecho, né? Em primeiro lugar, a gente colocou um pouquinho de contexto, né? E depois usamos um texto da carta de Dr. Blumenau. Retiro-me profundamente comovido desta minha bela pátria adotiva, em que passei os dias mais felizes como também os mais tristes da minha vida. Teria desejado deixar um dia minhas cinzas no torrão em que derramei muito suor, mas tenho que curvar-me aos ditames do destino. Mas ele gostava, ele amava isso aqui. E quando ele disse, neste período está lá escrito por ele, desejaria ter deixado meus restos mortais neste torrão que tanto amei. Desejaria ter deixado. Ah, carta um mês antes. Eu digo, agora eu não vou divulgar. Deixe eles darem o pau. No dia 2 de setembro, paguei a primeira capa desse jornal que me hostilizava e a capa do outro jornal que me ajudava. Publiquei só a carta, sem comentário. A partir dali, a publicação da carta, o Félix não foi burro, o Félix foi e mandou comprar toda a edição que tinha desse jornal e uma equipe de jovens da Promenor, meninos, distribuíram pela Rua 15, que a Rua 15 estava forrada de gente. Todo mundo queria ver o tal do resto mortal. Pois é, nós vamos falar sobre isso, da chegada dos restos mortais do fundador da cidade, Dr. Blumenau, da esposa Berta, da filha, traslado dos restos mortais da Alemanha, que repousam agora, ou há muito tempo, desde 1974, aqui no mausoléu, no centro histórico da cidade. Um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo nós estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O programa hoje faz referência ao Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, nascido na Alemanha em 1819, veio ao Brasil em 1848, retornou à Alemanha e em 1850 voltou para fundar a colônia São Paulo de Blumenau e depois foi inclusive diretor, permaneceu por aqui durante 34 anos, onde retornou mais tarde de volta à sua terra natal, onde veio a falecer no ano de 1899. Mas em 1974, os seus restos mortais foram transladados da Alemanha para a cidade onde ele fundou. E por isso está aqui no programa o prefeito da época, né, em 74, que foi um dos grandes responsáveis por esse feito. Nós falamos aqui no primeiro bloco sobre toda a história para facilitar, para permitir que isso acontecesse. Agora, o dia 2 de setembro de 74, como é que foi a chegada dos restos mortais? Poxa, que bom recordar isso aos telespectadores da TV Legislativa, Minosso. Os restos mortais, nós queríamos que tivessem o mesmo percurso que ele usou quando ele veio para Blumenau. Ele veio de canoa e foi à Foz do Ribeirão da Velha. E isso estava na história de José Ferreira da Silva. Nós queríamos repetir isso. Então, um barco maior trouxe os 3 caixões, Dr. Blumenau, Dona Berta e a filha Cristine, e desceram lá na embocadura do Ribeirão da Velha, ou seja, perto do local onde seria construída a nova prefeitura. Ali veio os restos mortais. Pois é, e tem um acervo pessoal seu aqui, boa parte que o senhor doou aqui para o arquivo histórico, alguma coisa a gente já mostrou no início do programa. Eu percebo aqui, essa foto, por exemplo, ela é a chegada, né? É a chegada e houve, e esse trabalho foi do Nóbrega, Deval Nóbrega e o Zé Gonçalves, que eram do gabinete. Eles vestiram pessoas com trajes da época, botaram uns barbudos no meio, que na época usava-se bastante barba, depois é que deixaram de usar barba, hoje voltou a barba. As mulheres que aparecem na foto, você vê que elas estão trajadas com os trajes da época. E aí, esse desfile desceu a Rua 15. O governador Colombo Machado Salles, que não queria vir desfilar, um mês antes, quando convidei, quando levei a carta a ele, ele disse, eu vou desfilar na frente dos caixões com o prefeito. Com essa carta, eu vou a Blumenau. E veio. Então, a cidade realmente ficou engalanada, maravilhada, o povo acorreu, nós tivemos coisas muito representativas, o neto do Dr. Blumenau desfilando na frente do caixão, está uma foto aqui, isso é o neto do Dr. Blumenau, né? Na frente do caixão, com outras pessoas que a gente colocou ali para ter esse trabalho de translado. A cidade estava realmente engalanada, Minosso. Pois é, Félix, mas eu tenho uma foto aqui que me chama a atenção, Sim. que no dia chovia e muito, né? Os senhores com guarda-chuvas abertos. Chovia. Chovia. Aquelas coisas assim, de festas que às vezes o tempo ajuda e tem vezes que o tempo conspira. Mas nada tirou o ânimo do povo. Foi uma coisa assim impressionante, como a comunidade com 100 mil habitantes. Não estou falando de 350 mil,
Estou falando de 100 mil habitantes. Como é que essa sociedade de Blumenau nos ajudou tanto a partir dali? E a partir da publicação da carta, nunca mais tiveram coragem de criticar o mausoléu, Pinosso. Nunca mais. Pois é, eu tenho aqui também, tem várias fotos, uma delas que mostra 3 urnas aqui antes de serem depositadas no mausoléu também. Isto. As 3 urnas vieram de fora e a comunidade evangélica nos permitiu trasladar também os restos mortais do filho Otto, né, que estão aqui, felizmente, juntos. Então está o Dr. Hermann Blumenau, a sua esposa... E 2 filhos. Aliás, aqui na entrada do mausoléu, a praça aqui é denominada de Berta Blumenau, né? Uma referência à esposa do fundador. Uma homenagem a ela, porque ela foi uma mulher guerreira, muito guerreira. Todos os traços deixados pelo Dr. Blumenau mostram uma mulher de muita fé. Você sabe que aqui a comunidade evangélica começou antes da comunidade católica. Eles já tinham vindo com a sua profissão de fé, tinham muita fé, muita crença. E eu acho que essa fé e essa crença é que fez com que eles superassem as dificuldades. O Félix, além do governador, né, e muitas autoridades que prestigiaram, e a população local, esse ato, né? Sim. Algum embaixador, alguém representando a Alemanha esteve aqui? Bem lembrado, você lembrou de uma figura que veio nos prestigiar nessa data, que foi o embaixador da Alemanha Ocidental, porque o Félix deu muita ênfase ali a Brunswick, onde estavam os restos mortais. Sim. Mas, na realidade, a cidade natural de Blumenau era do outro lado das montanhas de Harz. As montanhas de Harz dividem Brunswick de um lado, Assenfelde do outro lado. Não é? Então, eu tinha ido, graças à ajuda do governo alemão, eu, José Gonçalves e um senhor aqui maravilhoso que me ajudava, o seu Otto, ele cuidava das fotos, das cartas, de responder aos alemães, essa coisa toda, né? E nós tínhamos ido visitar por 15 dias a Alemanha Oriental. Então tínhamos conhecido, né? E você tem fotos aí que mostram a gente chegando a Seinfeld, onde estava o único monumento de homenagem a Dr. Blumenau. Pois é. Realizada a ideia, concretizada a ideia, né? Construído aqui essa casa, né? Essa construção que abriga, né? O mausoléu. Trasladados os restos mortais do fundador da cidade, Dr. Blumenau, de seus familiares. Eu imagino que o ato tenha tido uma repercussão muito grande na imprensa. Puxa, você colocou uma coisa importantíssima que eu esqueci de mencionar. Você falou de uma coisa preciosa. Graças a Altair Pimpão, que morava na Alemanha e era da Deutsche Presse-Agentur, uma agência muito forte de correspondentes alemães, eu devo ao Altair a oportunidade de conversar com os jornalistas da Alemanha e o Altair sedimentou isso. E aí nós tivemos o pessoal do Handelsblatt, o jornal da direita, nós tivemos o jornal do Süddeutsche Zeitung, o jornal alemão, tivemos a revista Bund Illustrierte, 21 de fevereiro de 74, com 5 páginas coloridas sobre Blumenau. Mirosso, você trouxe uma pergunta muito boa, preciso mostrar aqui os seus câmeras. E essa revista é alemã. É uma revista alemã que dizia assim: Wetten, diese deutsche Stadt kennen Sie noch nicht. Eu duvido que você conheça essa cidade alemã. Essa frase é isso. Eu duvido que conheça essa cidade alemã. E aqui está a Blumenau, a curva do rio, linda, aqui, símbolo da cidade. A Blumenau linda. Aqui tem uma página mostrando o nosso desfile, né? Os nossos cacetilhos, essa glória de Blumenau. Aqui tem a foto com o prefeito da época, o presidente que era o Milton Pompeu, presidente do Legislativo, e o comandante do batalhão. E aqui já mostrava uma foto do nosso
se Deus quiser, vai ser ressuscitado, Frozen, tá? Como restaurante, nada mais, gente, restaurante, tá? E aqui estava cantoras, duas cantoras muito queridas que cantavam músicas alemãs e aqueles que faziam toda uma apologia da dança rica alemã. Esta revista explodiu. Nós tivemos que contratar uma pessoa só para responder cartas, na época era cartas, né? E tinha também telex, mas telex era uma mensaginha curta. Mas o fato do senhor resgatar os restos mortais do Dr. Blumenau, trazê-los aqui para Blumenau, essa notícia saiu na Alemanha, sim, saiu no Brasil, na grande mídia. Saiu, né? Saiu. Na época, nós tínhamos a ver... Ainda, Manchete, o Cruzeiro. A realidade. E os jornais, é claro que aqueles jornais aqui da cidade, porque na época era mais de um, né? Eram dois. Dois. Tinha Lume também, era um terceiro, mas era quinzenal. Mas eu falo da mídia impressa, mas aí tinha a rádio aqui. Sim, tinha a TV, a primeira TV, claro, a TV pioneira do Estado, Coligados, que não me dava vez. Era do mesmo grupo. Mas enfim, quando a ideia virou realidade, a notícia ela galopou. Agora, o resultado disso, que é o resgate, né, da história, enfim, mas do ponto de vista turístico, incrementou esse segmento? Interessante. Porque aqui é um local de visitação. Sim, é um local de visitação. Acho que ainda o público não está muito para museu no Brasil. E isso é uma queixa genérica. Toda hora a gente ouve uma queixa genérica. Agora aqui é uma questão do fundador, tem questão, né? E o choque também de cultura. Você sabe que os apologistas, eu sou descendente de alemão, mas tenho uma mãe portuguesa, Pamplona. E graças à ternura da minha mãe é que o Félix amansou o seu espírito. Eu sou um germânico prussiano, duro. Meu pai era duro. Meu pai não botava filho no colo. Meu avô me pegava no colo, meu pai não botava. Teve 10 filhos legítimos, 3 adotados, 2 tutораdas, não botava filho no colo. Eu respeitava. Por quê? O pai dele foi muito duro com ele. O avô Tais nunca me botou no colo. Então, a cultura germânica também teve um pouquinho de participação nesse choque, porque diziam assim, isso aqui não tem mais nada de cidade alemã. Tem. E as pessoas que nos criticam, e esse crédito é primeiro do Lazinho e não do Félix. Foi o Lazinho que pensou nas construções típicas, revigorar as construções típicas. Santander, que está ali hoje, ali era o Tabelião Margarida, uma casa simples. Saiu mais um baita banco estilizado. Mas o Félix teve também um pouco dessa cultura ser abafada na era getulista. Isto. E aí, quando se constrói o mausoléu aqui também, se vivia uma era militar, né? Um governo ditatorial. Isto. E ficou um pouco difícil para ter uma reação de trabalhar na cultura, na história, no resgate. Você tem sempre esse conhecimento holístico. Isso é muito importante, Minosso. As pessoas não se dão conta de que existe uma contenda, né? E nem toda pessoa gosta de certos ordenamentos que a gente dá na vida. Então, se tive simpatias a ponto de eleger o Renato com toda a força, com a maior Câmara de Vereadores que já tivemos aqui, tá? De eleger no ano seguinte 3 deputados estaduais pelo meu partido, não quero citar partido, mas as pessoas eu posso falar, Álvaro Correia, um outro radialista, o Tófano, Nelson Tófano, o Jair Girardi, 3 deputados. Numa cidade de 100 mil habitantes, 3 deputados estaduais e 2 federais. 2 federais. Quer dizer, nós tínhamos um prestígio. Esse prestígio não era bem visto em certa camada. Bem, passado esse tempo, né, e já se vai um bom tempo, de 74 para cá, essa obra
que significa para o Félix Tais, para o ex-prefeito? Poxa, Minosso, eu vou dizer uma coisa. Essa obra que eu digo mausoléu. Não, as pessoas não se dão conta que nós tínhamos um sonho e o Ervik fez as mesmas portas que estão aqui na frente. O Ervik desenhou lá atrás. As mesmas portas estão lá. O nosso sonho ainda não foi realizado totalmente. Nosso sonho é que o elemento que chegasse aqui, entra por aqui, já sai, vai para o cemitério dos gatos, vai para esse cantinho. Aqui tem árvores plantadas por Dr. Blumenau, Minosso. Aqui tem árvores hoje ainda, plantadas por Dr. Blumenau. Meu Deus, que conteúdo histórico! Árvores que não são nossas, árvores trazidas da Alemanha. Está aqui, do ladinho. Muita gente não sabe, tá? Então hoje eu gosto assim, elogiar pessoas como a professora Sueli e sua equipe, que lutam pela história de Blumenau, que deram continuidade ao trabalho de José Ferreira da Silva, Minosso. E eu quero dizer a você, felicitando por me dar essa oportunidade, eu tenho muito orgulho desta obra aqui. Eu é que fico grato, honrado de você me contar um pouco, nos contar muito da história de quem fundou essa cidade. Muito obrigado, muito obrigado. Félix Tais foi prefeito em Blumenau no período de 1973 a 1976. E foi no ano de 1974 que o prefeito Félix e sua equipe conseguiram trazer da Alemanha os restos mortais do Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, o homem que fundou a cidade, que agora em 2018 chega aos seus 168 anos de fundação. É por isso que resolvemos, então, contar um pouquinho de como foi esse translado e por isso gravamos o programa Nossa Gente aqui no mausoléu da família Blumenau. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do programa Nossa Gente. A todos, um grande abraço e até a próxima.